Olá de novo, gente. Bom dia. Mais uma vez. Só estou organizando aqui, gente. Aí a gente começa. Espera aí. Então, vamos lá, gente. Seguinte. Chegamos para a nossa última aula de hoje, né? E a gente vai falar de sociologia. E aí, vamos ler aqui o roteiro, tá? Diferente, né, obviamente, do que acontece com a gente em história, em sociologia a gente tem 10 questões, porque sou só eu, tá? E aí essas questões são divididas em 6 objetivas e 4 discursivas, tá? Em relação aqui ao roteiro, aquela ideia aonde consultar, mesma coisa que eu falei em relação à história, tá? Todos aqui são padronizados, tá vendo? Consultar na apostila, no esquema resumo, que geralmente eu mando para vocês, geralmente não sempre mando para vocês, e na videoaula que eu vou disponibilizar já já, agora de tarde. E aí, mesma coisa, 16, no 17, no 18 e no 19. Diferente, diferente não, eu confundi com agora o terceiro ano, tá? Então, é basicamente essa ideia. O que vocês vão fazer, tá? Mais uma vez, compreender o conceito de povo. Vocês vão buscar no material, tá? Toda a ideia que a gente falou, toda a ideia que a gente trabalhou até agora, beleza? Então, vocês vão fazer isso em relação a tudo, tá? E aí, deixa eu abrir aqui onde está esse material do módulo 16. Achei. Então, vamos lá. Espera aí. Vou botar aqui por enquanto. Aqui, vamos lá. Tema de estudo: povo, nação e Estado. O que você vai ter que aprender? Compreender o conceito de povo, compreender o conceito de povo, compreender o conceito de nação e a sua utilização, identificar as diferenças conceituais de povo e nação. Então, nessa parte, o foco de vocês vai ser povo, nação e Estado, tá? A ideia vai ser justamente essa, beleza? E aí vamos olhar aqui o material que a gente tem. O que a gente tem, tá? Vamos lá.
Então, vamos lá. Quando a gente falou isso, tá, no módulo 15, módulo 16, eu acho, a gente trabalhou primeiro com a questão do povo. A gente definiu o que é povo. Então, a gente já tem que ter a noção na nossa cabeça de que povo é a dimensão humana do Estado. Sempre se trata dos titulares do direito político, de direitos políticos. Porque lembra que a gente fez essa diferenciação aqui? População é diferente de povo. A população brasileira é de 215, 211 milhões. São os dados até a semana passada. 211 milhões. Não significa que esses 211 milhões sejam 211 milhões do povo brasileiro. Porque tem o povo brasileiro e tem a população brasileira. A população é o quantitativo. O povo se resume e especifica quem tem os direitos políticos, quem tem direito de votar, essas questões como um todo. Beleza? Tá? Então, a gente vai entender justamente esse aspecto. E aí, o que a gente geralmente faz? A gente tem como missão, a gente tem como obrigação sempre pensar na questão do povo e diferenciar a ideia de nação, tá? Porque dentro do povo brasileiro pode ter algumas nações, tá? E aí, por que pode ter algumas nações? Ou dentro da população brasileira pode ter algumas nações? Por aquilo que eu comentei com vocês. Porque quando a gente fala em nação, a gente tem que entender que esse conceito nação, ele requer da gente um nível de entendimento abstrato. Então, algo que não é material, algo que não é físico, e que a gente precisa entender isso. É o exemplo que eu sempre repito, que é mais fácil, é muito fácil da gente compreender das torcidas de futebol, da torcida do Flamengo, que é chamada de nação rubro-negra. Por que é nação rubro-negra? Porque ela tem uma mentalidade, tem laços históricos que aproximam esses torcedores. E aí, repara, quando a gente fala em nação rubro-negra, tem gente de outra parte do mundo que torce pelo Flamengo. E que necessariamente não é brasileiro, não fala português, mas faz parte da nação brasileira. Por que faz parte da nação brasileira? Na nação rubro-negra. Por que faz parte? Porque tem laços em comum. Tem laço histórico, que é o fato de torcer pelo Flamengo, é o fato de ter lembranças sobre o Flamengo, tem um sentimento de pertencimento a um mesmo grupo, que é o de torcedores, e compartilha de costumes semelhantes, que é o de torcer pelo Flamengo, de assistir o jogo do Flamengo, né? De fazer rituais quando está o jogo do Flamengo. Então, repara, eu estou pegando exemplo de torcida para a gente entender, né? Porque, olha só, isso é bem legal. A torcida do Flamengo, é legal a gente entender isso, a parte dela, não porque é do Flamengo não, tá? É a parte dela, por quê? A torcida do Flamengo são 40 milhões de pessoas, tá? Então, 40 milhões de pessoas. E essa torcida é uma torcida que ela tem muito pobre, muita gente pobre, muita pessoa de baixa renda, mas, ao mesmo tempo, ela também tem muita gente de alta renda. Então, é uma torcida que ela está em dois polos totalmente distintos. Mesmo estando em dois polos totalmente distintos, a gente não só pode, como deve definir, a torcida como nação rubro-negra. Porque, por mais divergências que tenham, tem diversos laços, diversos traços em comum. E esses traços estão para além da questão econômica. É esse o grande ponto. Essa é a grande questão interessante que a gente tem que começar a entender. Então, a gente tem que, quando pensar em povo, nação, Estado, a gente primeiro tem que pensar aquilo que a gente sempre falou, né? Da formação do Estado Nacional Moderno, através da figura do Maquiavel, do Hobbes, do Locke e do Rousseau. Então, a gente tem que pensar justamente nesses aspectos aqui. A partir da formação
do Estado Nacional, ou do que a gente pode chamar do Estado-nação, a gente tem que compreender os conceitos de povo, que é diferente de população, do conceito de nação. Então, tenham na cabeça de vocês esses três conceitos: povo, população e nação. Tá? Tenham essa ideia na cabeça de vocês. População é o quantitativo, tá? Demográfico ou econômico de um determinado Estado-nação. O povo é aquele que detém os direitos políticos dentro da população. E a nação não é a mesma coisa que povo, consequentemente, não é a mesma coisa que população. Nação é um grupo dentro de uma sociedade que tem laços históricos, tá? Que estabelecem relações, proximidades. Então, dentro do povo brasileiro, dentro da população brasileira, perdão, podem ter diversas nações, tá? Podem ter diversas nações. Por exemplo, o que a gente coloca aqui, quando a gente fala sobre os curdos, palestinos, bascos, chechenos, ciganos, tibetanos, todos esses aqui não são povos, tá? São nações, são nações. Só que, eles não têm Estado. Então, eles não têm um Estado próprio, um território próprio, delimitado, com autonomia, para tomarem suas próprias decisões. Então, repara que, quando a gente fala em povo, tá? Gente, está aparecendo algumas partes pretas na tela para vocês ou não? Quando a gente fala, não, tá, porque não sei porque do terceiro ano não estava aparecendo. E aí a página aqui do chat e dos participantes da sala. E aí, toda vez que eu vou falar de alguma coisa, eu fico mudando de lugar, achando que está aparecendo na tela preta. E aí, quando a gente vai falar, então, disso, o que a gente tem que ter noção? Dentro de uma população, pode ter mais de uma nação. Não tem problema algum. E aí, a gente não pode chamar essas nações aqui de parte de um povo, porque eles não têm direitos, tá? Eles não têm direitos políticos. Então, eles não votam, eles não decidem, eles não têm autonomia. Eles vivem um espaço que não é reconhecido como um espaço deles, tá? Não é reconhecido como um espaço deles, e que eles lutam pelo direito de ser uma nação que tenha um Estado para chamar de seu. Tá? Então, eles buscam formar um Estado, um território delimitado, tá? No qual eles vão poder se autodeterminar, tá? No qual eles vão ter autonomia para tomarem suas próprias decisões. É justamente essa a ideia. Então, quando a gente fala de nação, a gente tem que entender que nação é independente de Estado, porque ele compartilha esses laços, tá? Laços históricos, de confiança, de pertencimento. Tá? Então, é essa ideia que a gente tem que ter noção. Tranquilo? Tá? Então, nesse primeiro ponto, é isso. Alguma dúvida ou não, gente? Tá tranquilo. Tá tranquilo? Beleza. Vamos voltar aqui para o roteiro. E aí, olha só. Segundo ponto ali. Política internacional e externa. Compreender as características da organização da política internacional pós-Segunda Guerra Mundial e compreender as diferenças entre os conceitos de política externa e política internacional.
Eu lembro que essa aula foi a aula que eu passei rapidamente, aquele desenho para vocês, né? E aí, eu não lembro, né, onde está o slide dela. Não está aqui. Enfim, eu ia mostrar o slide como fiz com esse aqui, mas não está aqui. Achei que estava junto com os outros todos aqui. E aí, o que a gente tem que entender? Qual é a questão política pós-Segunda Guerra Mundial? É a mesma coisa que a gente falou na nossa disciplina de História. Quando acaba a Segunda Guerra, a gente vai observar que o mundo ele vai entrar numa situação de uma bipolarização política. De um lado, estavam os Estados Unidos com o seu ideal capitalista e do outro lado estava a União Soviética com o seu ideal socialista. E aí a gente entra na Guerra Fria. Sendo que logo após, no finzinho da Guerra Fria, tem a Conferência de São Francisco. Lembra lá o que é a Conferência de São Francisco? Ela assina a Carta de São Francisco, onde vai lá e cria a Organização das Nações Unidas, a famosa ONU. A ONU ela tem como função, ela tem como papel organizar e manter a paz mundial, evitar que novos conflitos venham a acontecer. E aí, eu lembro que eu comentei com vocês que, baseado nessa ideia, a gente coloca que dentro da ONU existe a questão da soberania, da paz de Westfália. Tá? O que seria essa ideia da paz de Westfália? A paz de Westfália foi um acordo, foi um tratado assinado lá por volta do século XVI, onde garantia que cada país teria... Vou explicar, tá? Teria autonomia para tomar suas próprias decisões. Então, ele não poderia ter a sua política, né, sofrer interferência, tá, de uma outra nação. Então, a paz de Westfália é essa. E aí, a ONU tem a função, a ONU tem um objetivo de garantir justamente essa autonomia e evitar que conflitos venham a ocorrer, evitar que conflitos venham a acontecer, tá? Então, a ideia é justamente essa. Então, a ONU surgiu logo ali. E aí, quando a ONU vem, ela traz algumas questões que a gente tem que pensar, que é a ideia da política internacional e da política externa. Por mais que elas sejam termos parecidos, a gente tem que entender que são conceitos diferentes, têm ideias, significados diferentes. Política externa, política internacional. O que é política internacional? É o que está acontecendo nas relações diplomáticas entre os países. Então, política internacional é o que está acontecendo, que está ocorrendo na política internacional, tá? No contexto diplomático entre os países. Política externa é a minha ação em relação à política internacional. Beleza? Então, está ocorrendo um problema entre Estados Unidos e China ainda, sobre aquelas questões que a gente falou, sobre TikTok, aquelas paradas como todo. Né? Qual é a política externa do Brasil em relação a isso? Qual é a política externa da Argentina em relação a isso? O conflito entre os dois é a política internacional. Mas, para a gente, é a política externa. Agora, repara, quando a gente fala desse caso para China e Estados Unidos, não é política internacional, é política externa, porque os dois estão envolvidos. Tá vendo qual é a ideia? Então, quando um país está diretamente envolvido, aquilo ali não é política internacional. Faz parte da política internacional, mas para o país, isso faz parte da sua política externa, a sua ação enquanto aquele fato. Agora, para a gente que está de fora, faz parte da nossa política externa. Tá? Ou seja, é justamente isso, porque a gente está se envolvendo com aquele caso. A gente tem uma política internacional, mas a gente está envolvido nisso tudo. Beleza?
Então, é essa questão que a gente tem que entender, que a gente tem que parar para pensar. É super tranquilo, galera. Questão de política internacional e política externa não tem erro. É vocês pensarem a partir desse aspecto que eu coloquei. Problema entre a China, tá? E Estados Unidos. A gente olhando de fora, aquilo faz parte da política internacional. Quando a gente se intromete apoiando um ou outro, aí a gente já está utilizando a política externa. Porque a gente está tomando ações quanto a algo que está acontecendo para fora do nosso território. Para os Estados Unidos e a China, supondo que a gente não está se intrometendo, e isso para a gente é a política internacional, para eles esse fato é a política externa deles. Tá? É a política externa deles. Então, quando a gente não está envolvido no caso, aquilo é uma política internacional. Quando a gente se envolve de alguma maneira, aquilo ali é a política externa. Beleza? Geralmente, a gente sempre tem que entender, mais do que nunca, em períodos de globalização, tá? Globalização cada vez mais intensa, quase que tudo é política externa. Porque não tem como a gente dizer que a gente não está envolvido. A gente está. A gente pode adotar uma posição de neutralidade em relação a algum caso. Se a gente adota uma posição de neutralidade, a gente se envolveu. Optou pela neutralidade. Então, isso é uma política externa, querendo ou não. Só é uma política internacional de fato, tá? Quando a gente está totalmente alheio à questão. Aí é uma outra coisa. Mas repara, quando a gente está lendo jornal, não sei se vocês leem, eu só leio jornal eletrônico, não tenho o hábito de ler o jornal físico, de papel. Tem uma parte lá, um setor, política internacional. Aí, porque está falando da política que não ocorre no Brasil, no mundo como um todo. Mas se for por parte do governo, aí o governo já começa a entrar com a ideia da política externa, tá bom? E aí, Lucas, pode explicar de novo a diferença entre povo e nação? Posso. Vamos lá. Primeiro, quando a gente entende e a gente fala sobre população. Para a gente primeiro entender o conceito de povo, a gente precisa entender população. Quando a gente fala de população, estamos falando da quantidade total, tá, de pessoas em um determinado país, em determinado estado nacional. Então, população total, a gente está se referindo ao quantitativo. Beleza? Agora, quando a gente sai do conceito de população e passa para o conceito de povo, a gente não está mais preocupado com o quantitativo apenas. A gente está focando na ideia de quem dentro dessa população tem os direitos políticos. Ou seja, pode votar, pode se candidatar, pode participar das decisões que envolvem o seu Estado-nação. Tá? Então, população, quantidade, povo, todos aqueles que detêm direitos políticos, tá? E aí vem o outro conceito, o último para a gente, que é o de nação. Nação não envolve direito político e nem envolve quantitativo, mas envolve laços. Laços que aproximam e que fazem com que indivíduos, mesmo com diferenças, se sintam parte de um mesmo grupo. Tá? Então, quando a gente fala em nação, a gente fala de um grupo de pessoas que estão ligadas por laços históricos, por laços culturais, por laços de comportamento. E aí bota sempre como exemplo a nação rubro-negra, para vocês terem essa coisa na cabeça. Porque por mais que tenha diferenças, né, pobres e ricos, brasileiros ou não, todos se sentem parte de um mesmo grupo, dos torcedores do Flamengo. Que aí, 40 milhões no mundo todo. Então, repara, é uma nação que ela vai para além das fronteiras físicas. Então, nação não é a questão, né, de você estar no mesmo local. Por exemplo, né, o que não falta é brasileiro espalhado no mundo.
O brasileiro que está no Japão, ele se sente menos brasileiro que está no Japão? Não, não. Porque ele, mesmo longe, ele se sente parte de um grupo que tem a mesma língua que ele, o mesmo idioma, os mesmos traços culturais. Ele não se sente parte da nação japonesa, porque os costumes são totalmente diferentes. Então, mesmo longe, a ideia de nação é presente no indivíduo. Tá? Você não sai do Brasil e fala, agora me sinto parte da nação americana, né? Como os estadunidenses gostam de chamar, da nação. Não. Até porque eles não vão considerar você como parte deles. Tem isso. Tá? Tem isso. Então, é justamente essa ideia que a gente tem que ter noção. Foi agora? Deu para entender? Ou não? Beleza, então. Vamos aqui. E aí vamos aqui para o terceiro. Vamos aqui para o terceiro, módulo, capítulo 17. Ordem Internacional da Guerra Fria, a nova ordem mundial. Compreender as características da Guerra Fria e a ideia de bipolaridade. Compreender a ideia de Guerra Fria 2.0 e as discordâncias atuais entre China e Estados Unidos. Então, gente, esse aqui eu não vou ficar me estendendo, porque, querendo ou não, a gente fala em história. Então, compreender as características da Guerra Fria é justamente a ver aquilo que a gente falou em história. Né? E aí, entender o que seria essa ideia de bipolaridade? A ideia de que a política internacional estava dividida em dois polos, Estados Unidos e União Soviética. E aí eles disputavam a predominância, o controle, né, das nações do mundo, controle político e econômico mundial. Então, é entender essa questão. Beleza? Até aqui? Tranquilo? Tá? E aí, compreender a ideia de Guerra Fria 2.0 e as discordâncias atuais entre China e Estados Unidos. Então, é algo aquilo que eu comentei com vocês, que hoje a China e Estados Unidos eles estão entrando em alguns confrontos diplomáticos, nada ó, né? Mas a gente está vendo que há um acirramento das disputas entre os dois. E esse acirramento é por conta da questão econômica. A gente vê que os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, porém, nos últimos anos, nos últimos tempos, a gente está notando que a China vem numa crescente gigantesca. Tá? Se a gente pegar dados, a gente vai ver que o PIB dos Estados Unidos, Produto Interno Bruto, a soma de tudo que é produzido no país, está aí na faixa dos 19 trilhões, né? Quase 20 trilhões. O da China está nos 14 trilhões. E a China tem um crescimento econômico que é assim, na faixa de 7% ao ano. Né? Então, assim, 7% ao ano é muita coisa. Se a gente pegar alguns dados agora, a gente vai ver que, obviamente, a economia da China não cresceu tanto quanto esperado, por conta da pandemia. Né? Assim como qualquer país não vai crescer. Alguns países, inclusive, além de não crescer, vão ter queda nas suas economias, que provavelmente é o caso do Brasil. Então, o que a gente está vendo é que a China vem numa crescente econômica muito forte. E aí, essa crescente está, de certa forma, ameaçando a hegemonia dos Estados Unidos, que tem um controle dessa economia global desde o fim da Guerra Fria. E aí, então, isso gera um temor por parte dos Estados Unidos. E aí vem as rivalidades que a gente está encontrando hoje, como, por exemplo, através da questão do TikTok, que é o Trump, ele fala que é algo que está sendo utilizado para espionar os americanos, os estadunidenses, né? Aí ele fala uma série de outras coisas. Já rolou uma denúncia de que a China tinha tentado espionar as pesquisas da vacina dos Estados Unidos. Então, a gente começa a ver isso. Por conta dessas disputas, por conta dessas rivalidades, né, muitos estão trabalhando com a ideia de que há uma Guerra Fria 2.0, né, uma Guerra Fria que necessariamente não vai ocorrer conflitos bélicos, assim como a Guerra Fria, efetivamente. Mas é uma guerra que está baseada na disputa pela hegemonia do comércio mundial, no controle da economia mundial. Então, está baseado muito nisso.
E aí eu comentei muito isso com vocês também. Então, é pensar mais nessa ideia que a gente tem que ter na nossa cabeça. Inclusive porque, desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos têm um controle, e aí eu lembro que, se eu não me engano, eu comentei com vocês, que constantemente os Estados Unidos tentam criar um inimigo que ele tem que combater, né? E aí entrou em cena a questão do terrorismo. Eu comentei algo com vocês sobre isso. Porém, o que a gente começa a ver? Com o crescimento muito forte da economia chinesa, eles começaram a ver que o inimigo poderia ser outro. Então, assim, há um tempo, né, já ocorreu alguns filmes nos Estados Unidos de um inimigo dos Estados Unidos ser um chinês, ou um grupo, né, que tenta destruir os Estados Unidos, que seja da China. Então, repara como os meios de comunicação, né, os filmes, essas questões como um todo, eles dialogam muito, eles falam muito sobre todas essas coisas, né? A gente tem que entender muito isso em relação à indústria cinematográfica dos Estados Unidos. Às vezes ela vem com os filmes que têm uma ideia por bem, né? Mas outras vêm com umas ideias bem complicadas para a gente entender. Por exemplo, ontem, né, passou na Globo, eu não assisti, mas passou na Globo, o filme do Pantera Negra, né? O filme do Pantera Negra, ele faz discussões, ele tem coisas por trás extremamente interessantes, como a questão dos direitos civis nos Estados Unidos, em um momento que a gente está vendo o caos lá voltar por conta do homem negro que sofreu 7 tiros nas costas por conta de um policial, né? Então, ele tem algumas questões de direitos civis, ele tem algumas questões de colonização também super interessantes. Então, toda vez que a gente fala de filme, a gente tem que entender que um filme não é algo solto, não é algo alheio da realidade. Por trás de todo filme, por trás de toda série, por trás de todo desenho, há uma mensagem por trás na qual você quer passar. Então, isso está muito forte, né? A gente vê muito forte. Não sei se agora, com essa questão dos Estados Unidos, tá? Isso vai começar a ganhar força, né, de novos filmes com a China, envolvendo a China. Por que não sei? Porque grande parte do setor artístico nos Estados Unidos é um setor ligado, é uma área ligada ao setor progressista. Então, geralmente, é contrário ao Trump e à política dele, né? Mas pode ser que, se o Joe Biden ganhar as eleições, a gente possa ver que essa guerra com a China fique numa guerra mais implícita, né? Mais umas críticas mais leves, quase imperceptíveis. E aí pode ser que a gente volte a ver nos cinemas filmes com críticas a chineses, tá? Isso pode acontecer, né? Com certeza, a gente vai ver, né? Independente de Trump ou Joe Biden, a gente vai ver daqui a algum tempo algum filme sobre a pandemia e algum filme que vai tratar a pandemia como um caso pensado da China, tá? Com certeza, anote isso daí, né? E aí vocês lembrem de mim quando isso acontecer e venham pedir os números da Mega Sena. Então, isso com certeza vai acontecer, tá? Então, repara como essas discordâncias, como essas rivalidades ficam basicamente nesse campo, tá? Então, em relação a essa questão aqui, a esse módulo, é isso. Vamos aqui para o penúltimo módulo, a ideia de democracia, compreender o conceito de sistema político, identificar e caracterizar o que é um sistema político democrático. Então, essa moleza. Lembra que eu falei sobre o sistema político? É quando a gente liga as instituições legais, as instituições que administram a vida da sociedade com a sociedade. Então, quando a gente faz essa união, instituições mais a sociedade e como elas se comportam numa relação, a gente define isso como um sistema político. Sendo que um sistema político democrático é aquele onde, nas instituições legais, há uma forte adesão da população. Então, há uma aliança, há uma ligação muito forte com a população como um todo, com a população em si. Já um sistema político autoritário é aquele que afasta a população,
que apenas cria determinações, que a população não pode participar das decisões, não tem liberdade de interferir em algumas questões ou não. Então, o sistema político, a gente tem que pensar as instituições com a sociedade, ver como elas vão se relacionar. É justamente esse ponto, é justamente esse aspecto. Quando há uma participação da população, a gente tem que entender que esse sistema, então, ele é democrático, porque o comportamento dele está mostrando isso para a gente. E aí, dentro de um sistema democrático, lembra como a gente pode caracterizar? A gente pode colocar aqui a gestão, né, da sociedade, ela tem participação do povo. Mas essa participação do povo pode ser feita de forma majoritária ou de forma proporcional. Se for feita de forma majoritária, o que vale é a vontade da maioria que votou. Se for feita de forma proporcional, ela tem como objetivo fazer, tá, um governo escolher representantes da maior de todas as parcelas da sociedade. Então, escolher representantes da maioria e das minorias. Então, quando a gente vê um sistema majoritário, a maioria política ela é privilegiada, porque é ela quem vai conseguir escolher o seu representante. Agora, quando a gente vê um sistema proporcional, as minorias conseguem ser representadas também, porque ali não vale o voto da maioria, mas valem os votos proporcionais, porque as eleições proporcionais são divididas em vários cargos. Beleza? Então, em relação à democracia, é isso. E aí a gente parte para o nosso último tópico, os tipos de regimes democráticos, onde vai identificar e caracterizar os tipos de regimes democráticos e identificar exemplos de cada tipo de regime democrático. Então, quais são os tipos de regimes democráticos? Direto, indireto e semidireto. Lembra disso? Direto, a população participa ativamente. É ela quem toma as decisões. No entanto, ela acontece em locais ou em situações específicas, onde quem tem direito político é uma menor parcela da sociedade. Exemplos, Grécia Antiga. Então, pode pegar como exemplo a Grécia Antiga, tá? Em uma democracia direta. Democracia indireta, tá? Democracia indireta é uma democracia no qual a população não participa diretamente das decisões. Ela elege, ela escolhe representantes, tá? Então, a ideia é justamente essa. Então, o povo vai, escolhe os representantes e os representantes tomam decisões por ela. Ocorre em situações onde a população, a população que tem, parte da população que tem direitos políticos, ou seja, o povo, é muito grande. Então, se o povo é muito grande, você não conseguiria fazer com que todos votassem. E aí você vai lá e elege representantes. Brasil é um caso desses, tá? Uma democracia indireta. E tem a democracia semidireta, aquela democracia que ocorre geralmente em locais onde tem democracia indireta, quando você precisa tomar algumas decisões que sejam extremamente importantes ou que são polêmicas, e aí você vai lá e pede a participação da sociedade. E aí pode ser através de um plebiscito ou através de um referendo. Plebiscito é quando a população vai votar para se fazer alguma coisa. Referendo é quando o governo já fez alguma coisa e aí a população vai votar
se concorda ou não com aquilo. Beleza, gente? Tranquilo ou não? Alguma dúvida? Sinaliza aí para mim no chat, por favor. Show. Qual o canal no YouTube? Qual o canal no YouTube? Gente, depois eu mando, porque não tem nada lá ainda, tá? Mas depois eu mando. Mas mas tem a página do Instagram, então, que é Histórias em Doses, entendeu? Que aí lá eu posso mandar. Lá, gente, eu vou mandar o link, tá? Como se fala? No Escola Web, e boto um documento também com como se fala? No Google Drive, tá? Então, eu vou botar um documento com o link das aulas lá também, tá? Só para vocês ficarem tranquilos. Vai ter lá e no Escola Web, sem problema algum. Beleza, gente? Oi? Diga. Espera aí. E aí, gente, olha só vou pedir um favor para vocês. Por favor, todos, coloquem o nome aí no chat para mim, nome completo de vocês. É uma espécie de lista de presença, só para eu ter noção depois. Que aí o chat fica salvo para mim, e depois eu consigo ter um controle. E aí, gente, então por hoje é só, tá? A gente se vê na semana que vem, no dia da prova, né? Espero que vocês tenham uma ótima semana, um bom fim de semana, tá? Continuem se cuidando. Um beijo, um abraço para todo mundo e bom estudo. Mais tarde já está todo o material lá para vocês começarem a dar uma olhada, tá bom, gente? Quem não colocou o nome pode ir colocando aí. E quem já colocou pode ir saindo, tá? Não tem problema nenhum, não. Eu já coloquei já. Valeu, Gustavo.